pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Vida Tem Lata. Hoje estou num cenário diferente do habitual, estou na minha casa, é verdade. Primeiro vídeo gravado por aqui, sem ser aquele em que eu vos anunciei que tinha comprado uma casa com o Francisco e fiz uma mini tour. Portanto, este é um vídeo que eu gostava muito de ter assistido em algum canal antes de ter comprado a minha casa. Portanto, se querem saber mais, continuem por aí. E sobre o que é que vamos falar hoje? Sobre quanto custa realmente comprar uma casa, porque nunca é só o valor da casa, há muitas outras coisas a que acrescentamos esse valor, muitas delas que não nos apercebemos no início, que depois só nos apercebemos porque vamos ler as letras pequeninas do contrato de crédito à habitação, mas de facto há muitos outros valores que fazem com que o vosso pé de meia tenha que ser superior àquele que vocês estão a imaginar para dar de entrada para uma casa. Algumas das coisas eu e o Francisco sabíamos, outras fomos descobrir à medida que as tivemos de pagar. Ainda bem que nós fomos juntando dinheiro, porque assim conseguimos dar resposta a isso, mas por vezes há coisas que nós pensamos, epá, mas para que é isto? Porque há valores que nós pagamos ao Estado, pura e simplesmente para mim não fazem sentido. Eu acho que devia ser uma altura em que o Estado devia apoiar, neste caso nós jovens, a ter o nosso espaço, não é? Porque é uma fase em que normalmente os salários nunca serão aqueles que nós acreditamos que vamos ter ao longo da nossa carreira, portanto é preciso mais ajuda do que propriamente o oposto e, enfim, eu senti que havia ali valores que nós demos totalmente desnecessários, mas pronto, isto foi um desabafo. Agora sim, vou explicar-vos como foi todo o processo, isto no que diz respeito a uma compra de uma casa com um empréstimo pedido ao banco, portanto não estou a dizer de dar o valor ali a 100% logo ao vendedor, só se, enfim, não é? Vocês fossem ricos e tivessem esse dinheiro ou alguma herança ou milionários, mas caso contrário, o processo normal é pedir o empréstimo a um banco e ficar a pagá-lo durante praticamente uma vida inteira, não é? Bem, tenho aqui as minhas caldas no telemóvel porque obviamente há aqui conceitos muito específicos, eu fiz um documento com uma lógica e à medida das coisas que nós também fomos pagando. Portanto, quando vocês querem comprar uma casa, devem ter noção que o banco, independentemente de qual for, não dá empréstimos a 100%. Eu penso que isto já aconteceu, mas neste momento não acontece. No máximo vocês conseguem um empréstimo a 90%, mas pronto, eu acho que costuma variar ali entre os 80, 85, 90%. Depois, normalmente o vendedor pede-vos um sinal, normalmente esses 10% que sobra é o que vocês dão logo de entrada ao vendedor. Não tem que ser 10%, pode ser negociado, mas pronto, no nosso caso nós demos 10% do valor. Devem também ter noção de que é importante pedir simulações em vários bancos. Eu e o Francisco não fomos a muitos, porque também fizemos algumas simulações online, mas fomos a 2 bancos, mais ou menos depois físicos. Houve logo um que nos agradou bastante, portanto o que havia de melhor no outro, que nós não queríamos assim tanto, nós tentámos negociar para aquele que nós realmente queríamos, enfim, tentar juntar o útil ao agradável e o melhor dos dois mundos naquele banco que nós achámos que era o que nos dava melhores condições e nesse banco foi também onde nos deram os 90% do empréstimo. É também importante ter muita noção que para vos concederem um crédito à habitação, isso pode variar de acordo de pessoa para pessoa, porque há muitos fatores influenciadores aqui. Por exemplo, se vocês têm outros empréstimos, o vosso tipo de contrato de trabalho, ou seja, se estão a recibos, se têm um contrato a 3 anos, se estão efetivos no vosso emprego, tanto vocês como a outra pessoa com quem vão comprar casa, se caso sejam em casal, mas de facto há ali vários fatores que podem influenciar, podem vos pedir fiadores ou não. No nosso caso não foi um processo que demorasse muito tempo, em 10 dias já tínhamos o crédito aprovado, também porque não temos outros empréstimos, porque ambos temos contratos de trabalho fixos e tudo isso obviamente influenciou. Mas normalmente é um processo rápido, a partir do momento em que vocês dizem, ok, este banco é com este que eu quero avançar, vão lá, tratam de tudo, assinam os papéis, leem as condições e depois sim avançam e normalmente é um processo rápido. Antes de avançarmos, uma nota mesmo muito importante, porque nós podemos procurar casas com base num valor que achamos que é o indicado para nós e para aquilo que nós conseguimos pagar e dar resposta, mas há sempre valores que acrescem esse preço final, portanto, e não estou a falar das coisas que vocês vão pagar depois para mobilar a casa, de contas de luz, de água, tudo isso não, estou a falar mesmo de despesas. Há despesas extra que ninguém nos avisa, se calhar deve haver uma disciplina na escola sobre estas coisas, tem que dizer, poupem dinheiro, porque vocês quando quiserem comprar uma casa não vão pagar só o valor da casa. Acho que alguém nos devia dizer isto, porque por mais que nós não tentemos informar, eu acho que só no momento em que nós realmente pensamos em sair de casa dos nossos pais e investir nisso é que nós realmente ficamos a saber, olha, afinal, não é só o preço da casa, há uma série de coisas, portanto, vocês até aqui, ok, dizem-vos que
que vos concedem o empréstimo, mas mesmo que não vos concedessem, até aqui vocês já tinham pago uma despesa, portanto a primeira despesa extra, que é a comissão de dossiê. É uma coisa que todos os bancos têm, mas que praticam preços diferentes, portanto o preço varia, e basicamente a comissão de dossiê, que também pode ser chamada de comissão de abertura ao estudo, abrange os custos de preparação e análise de crédito, independentemente da aprovação do crédito. Lá está, vocês vão pagá-la, independentemente do vosso crédito ser aprovado ou não. E esta comissão não varia em função do valor do imóvel, portanto não interessa se o vosso imóvel, ou aquele que vocês procuram, é 120 mil euros ou 200 mil euros, porque essa comissão de dossiê é sempre a mesma, mas lá está, pode variar entre os 130 e os quase 400 euros. No nosso caso, nós pagamos cerca de 300 pela comissão de dossiê. A partir do momento em que o vosso crédito à habitação é aprovado e vocês avançam, portanto, além de já terem pago esta comissão de dossiê, vão pagar então aquela percentagem de entrada da casa ao vendedor, e depois têm que abrir também uma conta nesse banco. Ou vocês podem já ter uma conta no banco, mas pronto, para abrir a conta vocês não pagam nada, mas têm que sempre pagar a anuidade do cartão que vão ter associada a essa conta, portanto, mas pronto, aí é uma coisa mínima, não é? Eu penso que paguei 18 euros pelo cartão, uma coisa assim, mas de facto aqui o valor já maior que vocês foram pagar foi esta comissão de dossiê, que se calhar vocês nunca ouviram falar, que vem descrita na simulação de crédito que vocês fazem, mas que está em letras mais pequenas, enfim, aquilo, as simulações são para aí umas 30 ou 40 páginas. Portanto, é normal que vocês tenham aquela preguiça de ir ler tudo, mas leiam mesmo, porque há muitas coisas que estão lá escritas que mesmo eu e o Francisco também saltámos, e depois só no momento de pagar é que nos apercebemos, olha, afinal ainda temos isto para pagar e mais isto. E eis que depois da comissão de dossiê têm também de pagar a comissão de avaliação da casa. Ah, pois é, pessoal, porque, ok, o vendedor tem a casa à venda por aquele valor. Imaginem que o vendedor tem a casa à venda por 150 mil euros e vocês pedem um empréstimo de 130. O banco tem que ir lá confirmar que realmente a casa vale esse número. Isso torna-se determinante para a aprovação do processo e vocês têm mesmo que passar por isso. Normalmente a avaliação do imóvel é encomendada a um avaliador externo do banco, portanto isso também é pago e normalmente varia entre os 200 e os 300 euros. Eu penso que nós pagamos cerca de 200. Portanto, lá está, esses são valores que variam sempre, mas imaginem, lá está, aqui estamos numa fase em que normalmente quando nós vamos ao banco, o banco vê as nossas condições, tanto dos nossos ordenados, como se temos outros empréstimos ou não, dá logo para perceber se nos vão conceder um empréstimo ou não. Acho que o próprio funcionário é logo bastante, pelo menos foi connosco, foi logo bastante sincero nisso. Agora, ficamos sempre naquela da avaliação da casa, se eles acharem que o valor é mais baixo do que aquele que nos estão a pedir, eles não nos concedem essa percentagem, não é? Portanto, isso fica complicado. E depois podemos estar a perder também o dinheiro da avaliação e a perder o dinheiro da comissão de dossiê, mas isso é sempre um risco que tem que se correr e pronto. Há uma coisa que vocês vão ouvir falar e que é bastante relevante, chama-se spread, e basicamente é uma taxa de juro que é aplicada pelos bancos nos contratos de crédito, ou seja, a margem de lucro do banco. Pode variar bastante, imaginem, eu lembro-me que num banco nos ofereciam um spread de 1,5%, no outro já era 2,3%. E quanto mais baixo for o spread, mais baixa vai ser a mensalidade que nós vamos pagar. Porque isto tem a ver com os juros, não é? Vocês nunca pagam só o valor da casa quando pedem um empréstimo. Pagam os juros, por isso é que nós devemos tentar abater o máximo de dinheiro possível para tentar pagar a casa mais depressa, por assim dizer, porque assim vamos pagar menos juros. Portanto, quanto mais baixo for o spread, melhor, e vocês têm sempre que tentar negociar. Por exemplo, no primeiro banco, como nos ofereciam um spread mais baixo, nós mostrámos essa proposta ao outro banco e eles baixaram-nos. Portanto, nós conseguimos no final um spread de 1,3%. Portanto, apesar do outro banco até nos ter, queria dar um de 1,5%. É isso. Portanto, é mesmo muito importante. Depois, há uma série de produtos que vocês têm que subscrever, que o banco vos obriga a subscrever. Penso que são 4, pelo menos naquele nós estávamos eram 4, e normalmente vocês podem colocar, por exemplo, submeter que os vossos salários, tanto o vosso como da outra pessoa, caia naquela conta, e depois já há 2 obrigatórios, que é o seguro de vida e também o seguro de proteção da casa. O que quer dizer que vocês, além da mensalidade que vão pagar pelo empréstimo, não é? Vão ainda pagar também uma mensalidade dos 2 seguros por cada pessoa, ou seja, por cabeça. Portanto, o seguro pode variar imenso, não é? Depende das vossas condições, tanto o seguro de vida como a proteção da casa, mas sei lá, imaginem que pode ser mais uns cerca de... Ou seja, isto é totalmente aleatório porque depende muito de seguradora para seguradora, mas digamos que 150. Imaginem que vocês vão pagar uma renda, vão pagar uma mensalidade do empréstimo de 300 euros.
adicionem mais esses 150 por mês, portanto 450. Obviamente que isto é um valor que vocês só vão pagar a partir do momento em que o empréstimo já vos foi concedido, só a partir desse momento é que estão a pagar esses valores também mensalmente ao longo da vossa vida. O da proteção da casa é só um, mas o seguro de vida é pelos dois, portanto acabam por ser aqui 3 valores. Sempre a sacar dinheiro, pessoal. E eis que chega mais uma comissão. Temos a comissão de formalização. Este valor, que é correspondente a gastos administrativos e burocráticos, pois, exato, é pago no momento da formalização do contrato, ou seja, quando fica fechado, o banco nos vai conceder o empréstimo. Portanto, sendo uma comissão que só é cobrada em caso de formalização, ao contrário das outras comissões que são cobradas independentemente de depois vos concederem o crédito ou não, esta é apenas se o crédito for concedido. E depois, tanto existem comissões de 60 euros como de 200, portanto pode variar bastante de banco para banco. Basicamente, assim, em termos de comissões acabámos, mas as despesas não, pessoal. Portanto, preparem-se. Bem, as restantes despesas são pagas no dia da formalização do crédito, ou seja, no dia em que vocês assinam a escritura e passam a comprar uma casa e têm aquele sentimento de uau, comprei a minha primeira casa, que é mesmo de orgulho e de, enfim, de estar a começar uma nova etapa. Mas pronto, associado a isso vem alguns gastos nesse dia e basicamente são então 2 pagamentos ao Estado, os tais, que eu disse no início, que para mim não fazem sentido nenhum, que devíamos ser apoiados e não ainda nos cobrarem mais dinheiro. Portanto, vocês vão ter que pagar 2 coisas, o IMT e o Imposto de Selo. O IMT é o Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis, ou seja, é o imposto pago sempre que existe a transmissão financeira de compra e venda de um imóvel no território português e é também o mais dispendioso. E como é que vocês calculam esse valor? Basicamente é o valor do imóvel vezes a taxa a aplicar, que terão que ver no vosso banco, menos a parcela a abater. Este valor pode variar de acordo se é um imóvel urbano ou rústico, da localização, portanto há um preço no continente e nas regiões autónomas, e também da finalidade, se é para habitação própria e permanente ou uma habitação secundária ou de investimento. Isto para vocês perceberem, o IMT vai variar bastante de acordo com o valor da casa. O valor de um imóvel abaixo dos 172 mil euros, por aí, é de 2%, mas a partir do momento em que passa para 172.348, sobe para 5% do que está tabulado. Portanto, isto está tabulado, vocês conseguem verificar isto online. Imaginem, vocês tanto passam de um valor IMT de 550 euros como a seguir já estão a pagar 3 mil, portanto é mesmo muito alto e varia bastante, portanto têm que estar preparados para essa despesa. O Doutor Finanças, que é um site que vocês encontram, basta escrever no Google, vocês têm lá todas as explicações e mais algumas também sobre tudo isto que eu estive aqui a falar. Tem também um link onde conseguem perceber estes valores do IMT e qual é a parcela a bater para calcularem. Aliás, vocês até conseguem fazer uma simulação, portanto é ótimo. Quando vocês não têm noção, ainda nem sequer foram ao banco e querem só perceber quanto é que vão ter que pagar, podem fazer isso no site do Doutor Finanças. Depois, além do IMT, vocês vão ter que pagar o Imposto de Selo, que também é um pagamento ao Estado, é verdade. Eu vi aqui também no Doutor Finanças um exemplo que eles fizeram. Portanto, imaginem que vão comprar uma habitação própria e permanente de 120 mil euros com crédito à habitação. De IMT vocês iriam pagar 551,86 euros, exato. Do Imposto de Selo sobre a compra 960 euros e do Imposto de Selo sobre financiamento 720 euros, o que daria um total de 2.231,86 euros. Agora, se vocês forem pensar que em comissões e todos aqueles gastos anteriores que eu vos falei foram gastando mais dinheiro, isto dará um total de 4 mil euros. Mas isto é uma casa de 120 mil, porque se nós estivermos a falar de algo acima dos 173 mil euros, facilmente vocês chegam a um extra de 10 mil ou de 12 mil euros. É uma diferença enorme, mas têm que estar mesmo preparados para isso, porque senão pode acontecer vocês terem um certo dinheiro de parte, a pensar que conseguem dar a resposta, mas afinal têm aquelas despesas extra que não faziam ideia de que existiam. Mas esperem, que ainda não acabou. Há ainda mais uma despesa extra, e esta eu e o Francisco fomos daqueles que não lemos tudo o que estava e, portanto, fomos apanhados de surpresa, mas mais uma vez vá lá, como nós ficamos ali bastante tempo a juntar, não foi grave porque conseguimos dar a resposta a isso. Mas no dia da escritura, vocês vão a um notário. Neste momento em que recebemos a chave da casa e que fica legalizada à venda, entra então a necessidade de contratar um notário. Normalmente é o banco que trata disso. O notário não está lá a trabalhar para vocês à borda, não é? Portanto, este valor pode variar entre, sei lá, os 700 e os 1000 euros, e nós pagámos, por exemplo, 1000 euros pelos serviços do notário. Portanto, estou ali a acabar, houve mais 1000 euros a saltar da conta. Portanto, é como eu vos digo, nunca vocês vão pagar só
o dinheiro do imóvel, há uma série de outros custos associados a um crédito à habitação. Mas pronto, não se estressem, desde que vocês consigam gerir bem as vossas contas e tenham noção daquilo que vão pagar e tiverem a certeza que têm esse dinheiro de parte, vai tudo correr bem. O processo não é muito demorado. O nosso processo, especificamente no nosso caso, foi demorado sim, porque houve burocracias da Câmara que atrasaram, não foi propriamente do banco, o banco foi sempre 5 estrelas e despachou tudo no instante, mas realmente comprar uma casa nunca é só o valor da casa. Há uma série de despesas associadas e que eu vos descrevi aqui neste vídeo. Espero não ter sido muito confuso, eu queria tentar simplificar ao máximo e não dar aqui a engonhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, digam aqui em baixo nos comentários, eu vou tentar esclarecer, mas eu não sou nenhuma entendida. Portanto, também se houver aqui alguém que achar que há mais informação relevante que eu não disse, ou coisas que vocês pagaram e que eu não paguei, mas eu penso que seja um bocadinho genérico, digam aqui em baixo nos comentários. Se disse alguma coisa errada, eu acho que não. Enfim, corrijam-me, é isso. Basicamente este é um vídeo em que eu quis partilhar também aquilo que aconteceu comigo e no fundo dar-vos a conhecer que há muitas outras coisas que vocês têm que pagar para não serem apanhados de surpresa e para já estarem preparados para tudo. Mas, independentemente de todos estes valores, que são muitos e alguns, na minha opinião, desnecessários, como vos disse, o sentimento de final de comprar a casa é inexplicável. Bem, eu espero que este vídeo vos seja muito útil. Contem-me aqui em baixo nos comentários se já compraram casa, se o processo foi fácil, se tiverem alguma coisa que queiram também alertar alguém, vão escrevendo por aqui. Eu penso que será um vídeo útil e os comentários também serão úteis para toda a gente. Vou também deixar aqui na descrição os links que eu encontrei no Doutor Finanças que eu acho que vos podem ajudar caso estejam a pensar em comprar casa ou nesse processo. E é isto. Eu gostei muito também de gravar aqui neste espaço, porque eu andava a gravar na casa do Francisco e por mais que eu tentasse corrigir a luz é impossível, é sempre super escuro, aqui tem tanta luz, eu nem tenho a ring light ligada, vejam, esta luz natural desta casa, isto pronto, foi mesmo feito para mim. Mas pronto, basicamente estou muito contente, aqui temos uma estante sem nada cá atrás, não é? E pronto, é isto, estou muito contente com esta fase, também muito feliz por poder ajudar-vos de alguma forma, porque eu tenho a certeza que este vídeo vai ajudar pelo menos uma pessoa e se isso acontecer eu já vou ficar a sentir-me mesmo bastante contente. Portanto, se gostarem do vídeo coloquem um gosto, não se esqueçam de subscrever ao canal e quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau!